Irmãos amados, eu vou de novo falar a mesma coisa, que eu vou tentar responder uma outra pergunta, mas eu já sei que nunca consigo. A pergunta que me fizeram para eu encerrar aqui é: como pode o discipulado servir como esteio, base para a fé pentecostal? Eu quero aproveitar essa posição que vocês estão, e eu estou no livro dos Juízes, no capítulo de número 2. E dessa vez é sério, eu vou ser bem rapidinho. Capítulo de número 2 do livro dos Juízes, eu vou ler a partir do versículo de número 7. Diz assim a palavra de Deus: E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que se prolongaram os seus dias depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual fizera Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos. E sepultaram-no no termo da sua herdade em Timnat-Heres, no monte Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e toda outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Amém. Pode assentar. Irmãos, a gente sabe, e vocês muito bem conhecem isso, que a gente não pode nunca esquecer que sem memória não existe história. Quando não existe memória de um povo, não é relatada a memória desse povo, quando não é refrescada e mantida continuamente na mente dos homens a memória de um povo, a sua história acaba. Se não acaba, deteriora. A gente não pode esquecer isso. Esse deteriora, que eu estou dizendo, eu quero dizer bem que ela muda de cara. A história se torna diferente. Então, sem memória não existe história e também não existe identidade. O discipulado, ele é uma das maneiras de se manter viva a memória do povo. Uma geração que passa para outra geração e que vai colocando no coração da geração vindoura qual é a sua história, qual é a sua identidade, quais são os caminhos que foram trilhados, os objetivos que foram traçados e os lugares que se pretende chegar. Quando isso sofre cisão, quando é quebrado, a história acaba ou se transforma numa outra. O pentecostalismo brasileiro corre esse grande risco. E eu, sem querer ser profeta, mas rogando no meu coração agora a graça de Deus, eu entendo que Deus tem confiado para a igreja nesse tempo, no Brasil, a restauração do pentecostalismo. Nós estamos nesse tempo.
E deixa, já que eu estou usando tanto a palavra tempo, eu dizer mais uma coisa: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. E é um tempo de excelência. Porque eu não sou tão velho assim. Às vezes falo da minha idade, desdenhando de mim mesmo, mas eu não sou tão velho assim. Mas sou de uma igreja que a gente tinha que estudar no começo escondido. Escondido. Na nossa igreja em São Paulo, pastor. A gente começou a estudar escondido. Fazer seminários, que eu digo. Podia-se ter aqueles cursos normativos e tal, mas seminários a gente tinha que fazer escondido. Hoje anunciaram aqui de um mestrado pentecostal. Isso, teve um que entendeu e deu glória a Deus. Porque isso é novo demais na nossa história. Isso é novo demais na nossa história. Deus está usando esses homens dons para levantar um exército que mude essa história do pentecostalismo brasileiro. Sabe o que aconteceu aqui? Bem rapidinho. Josué veio do Egito, saiu e andou no deserto e entrou na terra. Acompanhou desde as pestes, lá dentro do Egito, viu o mar abrindo, viu a água se tornando potável, viu o maná cair do céu, viu quando o maná abusou, cordonizes encheram o ventre até sair pelo nariz, viu milagres, viu coisas grandes, viu terra abrindo e comendo gente, viu guerras sendo vencidas, inimigos sendo jogados para trás, viu coisas tremendas. Toma a posição de um homem insubstituível, é dominado pelo Espírito de Deus de tal forma a ser o conquistador da terra, vê o Jordão abrir, entra, conquista a terra, e ele podia dizer assim: eu sei quem é Deus. Eu sei quem é Deus. Agora, um Deus que manda pragas e mata homens, que abre mar e afoga exércitos, os anciãos não conheciam. Porque os anciãos é uma geração que nasceu no deserto. Os anciãos não conheciam. Os anciãos só souberam disso porque Josué contou. Está entendendo? Esse Deus que escolhe homens, que ouve clamor de necessitados, que quebra julgos de Faraó, que liberta homens oprimidos com quem ele tem promessa, esse os anciãos não conheciam. Esse eles só souberam e conheceram porque Josué falou: eu vi os grandes feitos do Senhor. Os anciãos conheciam uma outra parte, e eles chegaram na terra. Eu vou correr aqui, né? Chegaram na terra, conquistaram a terra, e a terra verdadeiramente era o que Deus tinha falado que ela era. Era uma terra que manava leite e mel, coisa boa, tremenda. E agora não tinha mais inimigos opressores, não tinha mais mãos poderosas de sufocar. Agora essa terra é livre, e eles têm uma porção que lhes é dada. Isso aqui é seu.
Isso aqui é de vocês. Vocês podem plantar trigo aqui, podem plantar uva ali, vocês podem plantar, vocês podem colher, vocês podem viver da terra. Vivam da terra, comam da terra, façam dinheiro com aquilo que a terra lhes dá. E aí o que aconteceu? Vamos nos ocupar com isso. E a geração que nasceu na terra não ouviu falar do que aconteceu no Egito, não ouviu falar do que aconteceu no deserto, mas aprendeu que a terra dava uva, que a terra dava trigo, que a terra manava leite e mel. E agora eles tiraram os olhos do Deus que faz para o Deus que dá. O que acontece com isso tudo? É que quando uma geração começa a olhar para a terra e entender que a terra produz quando vem chuva, aí ele não precisa de Deus, ele precisa de chuva. Que ver que uma plantação vai fluir bem quando o sol vem no certo, vem naquela posição. Ele não precisa mais de Deus, ele precisa do sol. Que vê que a terra flui quando os rios conseguem adubar de maneira boa. Até ele não precisa mais de Deus, ele precisa dos rios. Ele tira os olhos do Criador e coloca os olhos na criação. E ele começa a colocar poderes na criação. Nós somos formadores de ídolos, construtores de ídolos. E eles começam a colocar deuses que podem fazer chover, deuses que podem cuidar da terra, Deus que podem dar uma boa colheita, Deus que podem dar uma boa semeadura. Eles começam a colocar no lugar do Deus verdadeiro deuses outros. Por quê? Porque houve uma quebra aqui. Essa geração não passou para eles do Deus que está no céu, que faz as coisas acontecerem. Essa geração ensinou-lhes da terra. E o que acontece? Arrancaram-lhes a memória, mudou-lhes a história. Esse negócio de passar para outra geração aquilo que Deus faz e o que Ele é, isso é discipulado. A comunicação da natureza e da essência de Deus, isso é discipulado. Quando esse discipulado é cindido, os homens constroem Deus. Me desculpem, mas foi essa a história do pentecostalismo brasileiro. Nós nascemos tremendamente pentecostais. Vocês conhecem muito bem a nossa história, e nós sabemos como esse povo é envolvido nesse Brasil pelo poder do Espírito Santo. Quem não conhece deve correr atrás da história do pentecostalismo no Brasil. Como é envolvido no poder do Espírito Santo. Existe uma primeira onda do pentecostalismo, que é quando ele chega no Brasil, particularmente em 1910 com a Congregação Cristã no Brasil, 1911 com a Assembleia de Deus. Essas duas igrejas formam a primeira onda do pentecostalismo e elas são tremendamente enraizadas no poder do Espírito Santo. Vivendo nessa virtude do Espírito Santo, que impulsiona a evangelização, que luta contra as forças do mal, do maligno,
e que resiste os poderes das trevas, mas que tem essa perspectiva de, no poder e na unção de Deus, ganhar almas e povoar o reino dos céus. Passa-se a história entre a segunda onda do pentecostalismo, que vem com a cruzada evangelística, que hoje é a quadrangular, vem com a Deus é Amor e com a pentecostal no Brasil, e essa segunda onda já vem com uma outra formação, que vem trabalhando curas divinas, a força escatológica, claro, o poder do Espírito Santo no batismo do Espírito Santo, com evidências de línguas, e a salvação de almas também. Mas vem trabalhando muito firme curas divinas, exorcismo e essas questões mais relacionadas a práticas exteriores. A quadrangular vem formando e por isso quadrangular, por causa dos 4 pontos. Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e vai voltar, que são os 4 pontos. A Deus é Amor pega firme na cura e libertação. A Brasil para Cristo também firme, cura e libertação. Vão se esquecendo já a questão batismo com o Espírito Santo, muito embora existindo, mas vai se tornando periférico. Essa é a segunda onda. Temos a terceira onda, e tudo isso muito superficialmente. A terceira onda, quando chega na década de 70, do meio para frente, o que nós chamamos hoje de neopentecostalismo, que começa com muita força, com a Igreja Sara Nossa Terra, com a IURD, Universal do Reino de Deus, e depois com as comunidades e todos esses braços, e o pentecostalismo tornou-se o que se tornou. No Brasil, com empréstimos, com coisas outras. Vamos apagar as 2 segundas ondas e vamos voltar para nós. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, raiz e base do pentecostalismo no Brasil. Amém ou não amém? Raiz e base. Por quê? Porque tivemos o desvio, e entendam bem, desvio mesmo, da congregação cristã no Brasil, que assume uma outra postura teológica, tanto soteriológica como de outras coisas, assume uma outra postura e sai, e fica a Assembleia de Deus mantendo esta postura. Detalhe, acontece que esse primeiro povo que vem, e nós temos até, não vamos nos perder em nomes aqui, mas temos essa primeira onda dentro da Assembleia de Deus, que eles vêm trazendo a história do Deus que fez na terra. E é uma igreja forte, que cresce no poder e na autoridade do Espírito Santo. Enquanto isso, a segunda onda está crescendo. O que acontece é que nessa segunda parte, quando já estamos na terra, aí começa a ser nos passado uma outra história. E o que nós temos que entender, e aqui eu começo a amarrar as ideias e terminar, o que nós temos que entender é que nós temos um legado que é histórico, mas o nosso conteúdo é espiritual. O nosso legado é histórico, aconteceu com tempo, lugar e com personagens, mas o nosso legado é espiritual, é na força e na graça do Espírito Santo. Senhor José Paulino, aquele que eu estava falando aqui, ele aprendeu a ler com a Bíblia. Ainda hoje é semi-analfabeto. Só que um grande plantador de igrejas. Quando houve a jubilação dele agora, tinha mais ou menos umas 50, para não ser exagerado, umas 30 igrejas, que são setores. Em São Paulo, cada cidade é um setor, porque só tem a sede, que é o Belenzinho. Cada setor que foram abertas pelo senhor José Paulino, desde o ano de 64. Ora, um homem indouto, analfabeto, mas que entendia o poder da palavra, a graça da oração,
a força do Espírito e a determinação do poder de Deus. O nosso conteúdo é espiritual. É espiritual. Veio uma outra geração que não nos passaram esse conteúdo espiritual. Eles começaram a nos passar um legado cultural. Quando a igreja Assembleia de Deus chegou, ela não chegou assim, vestida de terno, de gravata. Ela não chegou assim, não quero discutir isso aqui. Mas depois, num período, começou a ser nos passado um conteúdo cultural. Por quê? Porque tinham que nos mudar da cultura. Acontece que, focando na cultura, esqueceram o conteúdo espiritual. E aí o que trazia para a igreja a manifestação de Deus era quando era transmitido o conteúdo cultural. Meu irmão, você não pode usar esse óculos. E o irmão que estava do lado concordava e dizia amém. O outro que estava do lado se alegrava com o amém dele e dizia glória a Deus. E nós mudamos aquilo que era essência. Mas ainda tinha um conteúdo. Esse é o ponto. Que apesar de não ser o conteúdo certo, ainda tinha um conteúdo. Não era o espiritual, mas era um cultural, ainda tinha um conteúdo. Então, estava deformando a nossa identidade, mas ainda tinha identidade. O grande problema é que a geração de Josué, quando morre, fica a geração dos anciãos, que quando morre, fica a geração dos filhos deles. Essa geração aqui orava. Essa geração aqui pedia oração. Vou ligar para o painho, para ele orar por mim. Eu vou ligar para a irmã fulana, para ela orar por mim. Essa geração aqui orava, essa pedia oração. Essa geração aqui tinha experiência com Deus. Essa contava a experiência do papai. O papai, quando o papai pregava. O papai abriu 30 igrejas. O papai. Essa geração aqui viu. E essa geração aqui ouviu. E essa aqui compra livro. Compra um livro desse que escreveu da vida daquele. Essa geração aqui, que sentou aqui, viu Deus e os seus grandes feitos. Essa aqui ouviu de Deus e dos seus grandes feitos. E essa aqui? As 3 gerações estão aqui ainda. Essa primeira, com bem pouquinha gente. Essa talvez seja a maior gama. E essa é a que está vindo. Essa é a que está vindo. O grande negócio de Deus para hoje e o chamado de Deus para essa geração aqui é o que legado a gente vai deixar para eles. Veja só, a história desse pentecostalismo aqui, está nas nossas costas. Só que Deus resolveu abrir tudo e disse: eu vou ensinar vocês. Até mestrado pentecostal eu vou abrir as portas. Eu vou capacitar vocês. Eu vou levantar homens dons, gente no poder do Espírito, com palavra de sabedoria, com palavra
conhecimento, eu vou capacitar vocês. O que vocês querem, ferramenta, eu vou abrir o céu, eu vou capacitar vocês. A vida, escuta isso, que vai da frase de Facebook também. A vida que eu e você tem é resultado das oportunidades, tanto as que eu aproveito, como aquelas que eu deixo de aproveitar. O resumo da minha vida é o que eu fiz com as oportunidades que eu tive. E está aí agora na tua mão. Amém. Isso é profético. O pentecostalismo brasileiro pede uma resposta dessa geração. Deus resolveu abrir a Bíblia para esse povo e encher de luz e levantar gente nesse tempo que abre os nossos olhos assim, que disse para nós o seguinte: ei, essa gente aqui às vezes era no poder, na graça, na força, na oração, mas muitas vezes sem muito entendimento. Essa aqui às vezes com muito entendimento, sem graça, sem poder, sem ação. Só que agora eu quero juntar as duas coisas para vocês ensinar para eles. Para vocês ensinar para eles. Porque os velhos terão sonhos, mas os jovens profetizarão. Uau! É eles, é essa geração aqui que eu vou usar como minha boca nesse tempo. Sabe o que aconteceu? Essa geração aqui era uma geração tremenda. O que tu quer? Quero uma moeda. Tenho não. O que tu quer? Uma moeda. Tenho não. Essa geração aqui tem moeda. Essa geração aqui tem moeda. Eu não tenho moeda, mas o que eu tenho eu te dou. Essa geração aqui faz o cheque. Se ele aparecer ali, a gente levanta uma coleta e compra uma cadeira de roda. E sai agora. Isso se não levantar um abençoado e dizer, eu dou sozinho a cadeira de roda. Essa geração aqui não tinha moeda. Não conseguia comprar a cadeira de roda. Então dizia, tu vai ter que levantar em nome de Jesus. Essa geração aqui tem prata e ouro. Ó, coisa linda. Vou para a praça nada. Essa geração aqui tinha que ir para a praça. Nós somos herdeiros disso aqui. Contamos as histórias deles. Vivemos as histórias deles. Só que eles estão ali. Já já eles não estarão mais lá. Não vai funcionar. Não vai funcionar se eu continuar contando para eles a história de quando o pastor Cícero passou por aqui. Pastor Pedro é uma lembrança. É uma saudade. É uma memória. Ele não está mais aqui. A história dele é a história dele. O que você está fazendo com aquilo que você herdou?
Essa geração vai ouvir a história deles? Ou você está construindo uma história para ela? Terminei. Acabei, não dá de falar mais. Mas é isso aí. É só isso aí. Abriu um buraco bem grande no céu agora e está caindo uma carga de não sei quantos quilos ou toneladas nas nossas costas. E a voz do Espírito Santo é assim: eu conto com vocês. E nós vamos dizer para ele: mas é pesado, Deus, eu capacito vocês. Eu capacito vocês. Mas está se fechando, Deus. Fica tranquilo que quem abre sou eu. Quando eu abro, ninguém fecha. Mas abriu não sei quantas, Deus. Fica tranquilo que também quem fecha sou eu. E quando eu fecho, ninguém abre. Amém. Eles precisam de saber mais do que um Jesus histórico. Esse que a gente narra dos evangelhos, que diz quantos passos tinha da Galileia até na Judéia, que diz quantos tijolos tinha no poço da Samaritana. Eles precisam muito mais do que um Jesus histórico. Eles precisam conhecer e ter contato com um Cristo vivo. Com um Cristo vivo. E não se iludam. Quando nós estamos vendo algumas portas fechando, quando nós estamos vendo algumas coisas nos ferindo, quando nós estamos vendo alguns tumores no corpo sendo arrebentados e o mau cheiro surgindo, e a gente está dizendo que é o cão, o Senhor está bradando: não, não é não. É eu que estou fazendo essas coisas surgirem, porque talvez isso vos coloque de joelhos de novo. Quem sabe isso vai de novo molhar os vossos olhos. Quem sabe isso vai de novo quebrantar os vossos corações. Quando essas coisas estão batendo nas nossas portas, Deus está querendo que as nossas bocas se fechem, os nossos estômagos ronquem novamente, porque nós estamos nos jogando e dizendo: Deus, eu não vou pôr comida na minha boca enquanto esse céu não se rasgar e a nossa história mudar, Senhor. Há um convite para o pano de saco e cinza. Aleluia. Aleluia. Sabe, essa geração aqui está precisando de um conhecimento vivo das Escrituras e não mais do caldo mortífero do legalismo, que jogou um monte de gente lá fora. Alguns estão no inferno nessa hora, outros nunca mais entrarão por essas portas. Outros criaram um asco com a igreja. Quando a gente se apresenta e diz: eu sou pastor, já nos olham meio desconfiados, se arredam de nós. Essa geração aqui não precisa mais desse caldo que mata. Ela está buscando um conhecimento vivo das Escrituras. E quando nós tivermos a graça de abrir esse livro, nós não precisamos mais desses artifícios, porque a Bíblia diz dela mesmo: conhece a verdade, que a verdade liberta. Aleluia. Aleluia. Essa geração aqui precisa de uma experiência real com Pentecostes. Não mais aquela coisa de fazer todo mundo entrar
numa nuvem de emoção muito grande, e bater pino por pino e se derramar em água, e amanhã não mudou nada nas suas vidas. Amanhã não teve mudança nenhuma nas suas histórias. Essa geração precisa de menos coreografia, balanços, de trejeitos e de corpo que se move, e mais alma que se derrama e coração que se derrete pelo poder do Espírito. Essa geração precisa de uma experiência real com Pentecostes, onde não é o tanto de línguas que eu falo, nem a quantidade de dons que eu tenho, mas o tanto que o Espírito de Deus me domina, me convence, me carrega, me leva. Aleluia, aleluia, aleluia. Sabe o que vai acontecer? O Espírito de Deus, ele não é um piloto, aquele que pega o nosso carro e sai dirigindo. O Espírito de Deus, ele está mais para um navegador, aquele que tem um mapa, que sabe o caminho, que conhece a história do trajeto e que deixa você no volante. Mas ele diz: pega a direita, é o melhor trajeto. Ele diz: ali na frente tem um buraco, não vai lá. Ele diz: vamos pegar esse atalho, a gente vai chegar mais rápido. Ou ele diz: vamos nos manter aqui, esse atalho nos atrasa. E eu, Joel, segura o volante. Saiba pisar no acelerador e no freio. Saiba trocar a marcha na hora certa. E mantenha o ouvido atento à voz do Espírito Santo. Seja sensível à voz do Espírito Santo. Deus está contando conosco. Deus está contando conosco. Deus escolheu essa geração para passar um legado para que vem. Tem gente nos olhando. Tem um monte de jovem nos olhando. Tem um monte de gente que está carregando a Bíblia igual você carrega. Tem um monte de gente que está olhando as suas mensagens e vai pregá-las. Tem um monte de gente que vai dar aleluia igual você dá. Tem gente te olhando, mas não liga não. Não é seu discípulo, é discípulo de Cristo, mas é que ele está imitando alguém, e ele está pensando muito que você está imitando Cristo, e ele está achando que imitando você, ele imita Cristo. Continua assim, vai lá, Deus está contando conosco. Não deixa quebrar, porque eles já estão construindo Baalins. Eles já estão construindo Baalins. Eles já têm mudado algumas coisas. Eles já têm mudado a adoração na terra. Já têm mudado o sacrifício na terra. Eles já estão confiando mais no rio do que no Deus do rio. Eles já estão pondo mais fé no sol do que no Deus que fez o sol. Ei, mas dá tempo ainda. Há de se derramar sobre nós um espírito de palavra de sabedoria, de graça de Deus, uma unção profética, de um dedo em riste de Deus para dizer: ei, volta que dá tempo, assim diz o Senhor. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, ainda dá tempo, Deus conta conosco. Onde entra o discipulado para a fé pentecostal continuar de pé, entra nisso, assumindo a sua posição e dizendo para o povo que Deus conta conosco. Amém. Deus nos abençoe muito e tremendamente. E deixa eu só dizer uma coisa para Deus, e se você tiver coragem, você diz também. Fica de pé, por favor.
Você acredita que é assim mesmo? Eu vou dizer uma coisa para Deus, crendo que Ele está contando com essa geração para moldar essa geração. E talvez a gente não vê os frutos, mas o céu vai ser lindo. Eu quero encontrar alguma dessa geração aqui lá, eu vou ficar esperando num portão daquele de pérola. Quando ele entrar, eu vou falar, tá, e daí? O que deu? E ele vai dizer para mim assim, Joel, não te conto. Depois que vocês vieram, amém. Aquilo ferveu, Joel. Era Deus puro na nossa terra. Sabe aquela história que ele tinha dito lá? Que tinha uma solução? Tá, qual? Não lembra que ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, deixar os seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei o Brasil. Vou reavivar o pentecostalismo. Tu lembra, Joel? Lembro. Depois que vocês vieram. Amém. A gente acreditou nesse negócio, Joel. E foi tão lindo. Foi tão lindo. Nós voltamos, lembra daqueles que tinham prata e ouro? Que não tinham, mas que tinham força no poder e na autoridade do nome de Jesus? Lembro? Então nós juntamos a prata e ouro que vocês tinham, com aquela autoridade espiritual que eles tinham, e com a força do conhecimento que nós adquirimos, e quebramos tudo. Você acredita nisso? No meu coração veio uma coisa para falar para Deus agora. E vai ser a minha oração com menos de 10 palavras. E se você acredita, eu quero que você ore essa oração. A minha oração é: Deus, eu acredito. Não ora ainda não, porque vai que você não vai ter coragem de dizer o resto. Só se você acreditar, você diz depois. A minha é: Deus, eu acredito. E por causa disso, pode gastar a minha vida nesse negócio. Se você crê assim, se joga na mão dele agora. E diga para ele: Deus, eu acredito. E porque eu acredito, pode gastar a minha vida nesse negócio. Gasta, Senhor, a nossa vida. Gasta, Senhor, a nossa vida. Senhor, eu vou me gastar e me deixarei gastar por causa desse negócio. Deus, se está na nossa mão a vida do pentecostalismo no Brasil, gasta a nossa vida nesse negócio. Deus, nós sabemos que o peso é grande, o privilégio também, mas nós precisamos de algo especial que vem de Ti. E naquele dia de Pentecoste, nós lemos e acreditamos que veio do céu. Repete isso nessa manhã entre nós. Que haja agora uma abertura no mundo espiritual, Senhor. Que haja agora uma abertura no mundo espiritual, Senhor. Que haja agora uma abertura no mundo espiritual, Senhor. Que haja agora uma abertura no mundo espiritual, Senhor. E que essa capacitação e poder venha sobre nós agora.
Agora, agora, agora. Agora, 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 agora. Agora, em nome de Jesus, agora. Sopra de novo, Senhor. Sopra de novo, Senhor. Sopra de novo, oh, Senhor. Sopra de novo, Senhor. Derrama sobre nós o espírito de quebrantamento nessa noite, nessa manhã, Senhor. Vem derramar esse espírito de quebrantamento, que nada seja mais valioso, Senhor, para nós, do que manter, Senhor, de pé a fé pentecostal nesse Brasil, de uma maneira viva, gloriosa, capacitando a geração que vem. Faz isso, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus.